Pois é, as falas do presidente dos Estados Unidos estão dando o que falar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nessa semana tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. A medida afeta diretamente o Brasil, que é o segundo maior exportador do aço para os Estados Unidos. De todos os produtos siderúrgicos exportados pelo Brasil, 60% tem como destino os Estados Unidos. Além do aspecto econômico, a medida será um grande teste político para o Lula. Em dezembro de 2019, quando Trump anunciou uma medida similar, o então presidente Jair Bolsonaro conseguiu fazer o presidente americano desistir da ideia. E aí eu já pergunto a todos, sobretudo ao Duda Teixeira aqui, considerando o cenário atual, você acha que é improvável que o Trump recua ou você acha que é justamente agora o momento em que o Trump sinaliza, o governo brasileiro tenta alguma coisa? Quais são os próximos passos? Inácio, boa noite. Eu acho que é possível que o Trump recue. Isso vai depender muito de como o governo brasileiro vai reagir. O governo brasileiro acertadamente tem dito que, olha, a gente vai negociar, tem evitado fazer alguma reação mais escandalosa ou mais ideológica. E, enquanto isso, já começou uma negociação nos bastidores. É possível que aconteça algum acordo. A chance dessa vez é menor. O Jair Bolsonaro, vamos lembrar, ele dizia até, né, que ele tinha um canal aberto com o Donald Trump, que o Trump era amigo dele. Então, o Bolsonaro, em 2019, quando o Trump veio com ameaçando um aumento de tarifas, o Bolsonaro pegou o telefone, conversou com o Trump e o Trump então falou, olha, vou abrir uma exceção aqui para o Brasil e as coisas seguem como eram antes. O Lula não tem esse canal aberto com o Trump e falou asneira, bobagem no ano passado, né? Ele endossou a candidatura da Kamala Harris, mas se o governo Lula souber fazer uma negociação, pode ser que consiga sim um acordo. O que o Trump quer? E aí é muito simples entender o que o Trump está querendo. O Trump fala muito de uma coisa que é equilíbrio tarifário. O Brasil cobra tarifas de importação dos produtos americanos e os Estados Unidos cobram tarifas de importação dos produtos brasileiros. Só que tem uma desigualdade aí enorme. O Brasil, quando importa dos Estados Unidos, cobra tarifas de 14%. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. E os Estados Unidos, quando importam do Brasil, cobram só 2%. Aliás, quem trouxe esses dados foi o Vandic Silveira, economista no programa Meio Dia em Brasília. Estou só reproduzindo aqui. Então é muito fácil de constatar que nessa relação Brasil-Estados Unidos, os Estados Unidos estão sendo prejudicados. Então, se o governo Lula sinalizar com uma redução nas tarifas de importação dos produtos cobrados dos produtos americanos, é possível que tenha aí sim um acordo. Então, não é totalmente improvável que o Trump recue. E eu já convido para a conversa o Ricardo Kertzmann. Boa noite. Como é que você está acompanhando essa situação, esse aviso do Trump que haverá essa taxação? Não disse que países, mas obviamente a gente sabe que como exportadores de aço e alumínio estaremos nessa lista, não? Ver é uma situação ainda totalmente em aberto. O presidente Trump ele tem como hábito, né, ele já tinha feito isso na primeira gestão dele, mas na segunda ele ainda está mais expert nesse assunto. Ele tem que fazer um estardalhaço inicial, esticar a corda e depois encontrando um certo equilíbrio. Na relação que ele teve anterior, nesses anúncios de sobretaxa, o que ele fez com o Canadá, o que ele fez com o México, com a Colômbia, em todos os três casos, ele negociou situações que não têm nada a ver com o comércio, foram situações envolvendo segurança, fronteira, deportação. Então ele anunciou primeiro o tarifaço e depois suspendeu provisoriamente essas tarifas porque conseguiu o que ele queria.
Com a China, acabou acontecendo a mesma coisa. Ele anunciou um tarifaço de um lado, a China do outro, e eles vão tender, os países tendem a encontrar algum equilíbrio. No caso do Brasil, ainda está muito aberto, porque a gente não sabe, a gente não tem certeza quais são os verdadeiros propósitos do presidente Trump. Se é equilibrar um pouco essa relação de taxas cobradas por um país ou outro, que, a meu ver, não procede, eu não acho que essa é a questão, ainda que isso tenha que ser levado em conta. Eu nem sei, para te falar a verdade, se passa alguma coisa pela cabeça dele do que ele quer em troca, ou se é mais um desses anúncios ameaçadores que ele faz, para poder ter isso como um bônus, para poder ter isso como um trunfo. O certo é que todas essas questões de tarifas, essas questões de taxas, Inácio, elas são muito maiores do que os percentuais sobre os próprios valores imediatamente envolvidos. Porque em toda relação comercial, principalmente quando se dá entre países ou blocos econômicos, você tem um monte de outras situações adjacentes. Você tem ganhos marginais que não são necessariamente computados nessa simples correlação entre entre o valor em que um país exporta para o outro ou na relação de impostos diretos que um país cobra do outro. Você tem toda, como eu disse, uma cadeia produtiva anterior que impacta bastante, inclusive também por interesses estratégicos dos países, interesses estratégicos de setores econômicos, de indústrias. Então, é um assunto muito complexo para a gente poder resumir a simples percentual de tarifas. Eu não saberia dizer hoje, eu não tenho a menor ideia se ele vai retroceder ou não, até porque ainda isso não é oficial, mas me parece que nada que vem do Trump costuma durar muito mais do que 48 horas. Pois é. E vamos lembrar também que sobre essas empresas que vão ser eventualmente atingidas por essa taxação, existem algumas mais e outras menos atingidas. Também conversamos com o Van Dijk mais cedo. Por exemplo, existem empresas brasileiras que têm fábricas de aço nos Estados Unidos e que já são responsáveis por quase 80% a 85% do aço que essa empresa fornece para o mercado americano. Então, grande parte desse aço já vem das unidades em próprio território americano e só os outros 15% que vem do Brasil e que seriam suprimidos com o aumento da produção nas fábricas de lá. Mas isso uma empresa em especial, que é a Gerdau. As outras não sabemos qual a proporção, se é que elas têm fábricas também no território americano, sem falar nas de alumínio. Bom, vamos seguir falando sobre o anúncio de Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou a intenção do governo Lula de taxar empresas de tecnologia americanas em retaliação às medidas econômicas de Trump. Temos aí a declaração dele que diz: para não deixar, abre aspas, para não deixar dúvida, não é correta a informação que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente. Fecha aspas. A informação de que o governo Lula estudava taxar as empresas americanas foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo na manhã desta segunda-feira. Segundo a reportagem, a taxa às plataformas digitais americanas já vinha sendo estudada, mas poderia ser antecipada como reação à taxação do aço e do alumínio. Seriam afetadas empresas como Amazon, Facebook, Instagram, Google e Spotify. Duda, só de vazar esse tipo de vingança, de taxação às empresas de tecnologia, já é uma bola fora, porque isso, se chegar aqui, chega lá também, né? A informação. Já, claro, e eu acho que tem muita gente nesse governo que realmente acha que essa ameaça do Trump, o Brasil precisa responder à altura, que é uma questão de soberania, de orgulho nacional, de honra. E aí, o fato é que realmente vazaram essa ameaça, essa possibilidade de uma retaliação brasileira, e essa nota sai numa coluna que é uma grande porta-voz
do governo brasileiro. E aí o Haddad viu isso e falou assim, puxa, isso aqui tem o risco de gerar de fato um tarifaço, né? Um tarifaço do Trump. E aí ele tenta botar panos quentes, né? Vamos ficar todo mundo quieto, não tem nenhuma ameaça, a gente não está pensando em retaliar nada disso, para dar justamente tempo para que a negociação aconteça, né? Então, o Haddad também não quer que essas tarifas sejam impostas e quer dar essa chance para a negociação no que ele está certo, né? Agora que tem muita gente aí no governo Lula querendo que o Lula ou o Haddad que vá lá e enfrente o Trump, né? Cara a cara, tal, isso com certeza tem. Ricardo, você analisando essa situação, você crê que esse vazamento de informações, como eu falei agora com o Duda, demonstra que a ala mais, digamos assim, militante do governo está fazendo barulho, atrapalhando justamente a comunicação, vindo com vazamentos, soltando mais uma vez informações antes da hora, se é que elas realmente são verdadeiras? Acho sim, é como o Duda falou, você tem um campo mais ideológico dentro do governo que gosta desse tipo de confronto, né? É aquele ranço ideológico contra os americanos, aquela coisa boba, mofada que vem lá dos anos 70, 80, o capitalismo, o imperialismo americano. No PT, na esquerda, está cheio dessa turma ainda, que acha que a gente ainda está nos tempos nos tempos pré-Muro de Berlim. A questão aqui, Inácio, é o seguinte: esse tipo de reciprocidade não depende de querer, depende de poder, né? Se o presidente Trump levar adiante essa sobretaxa, aumentar em 25% os produtos de siderurgia brasileiros, se o Brasil falar assim, não, olha, ok, então eu também vou aumentar impostos de bens e serviços, né, que vocês, de empresas americanas no Brasil. A gente tem que olhar sobre dois aspectos. Número um, de novo, se o Trump fizer isso com relação aos Estados Unidos, muita gente pode analisar da seguinte forma: olha, isso vai aumentar o preço dos produtos que os Estados Unidos importam do Brasil e vai elevar a inflação nos Estados Unidos. Não necessariamente, porque estamos falando de um segmento extremamente competitivo, né, que hoje não está tão aquecido assim. Você tem países, você tem oferta de produtos suficientes. Se as empresas brasileiras quiserem reajustar os preços, talvez elas encontrem barreira no mercado internacional para poder conseguir reajustar esses preços e talvez, no final disso tudo, o efeito inflacionário não ocorra nos Estados Unidos. No Brasil é diferente. Tudo que vem de fora causa muito impacto inflacionário no Brasil. Nesse caso específico, a gente está falando de empresas de tecnologia, a maioria delas, Instagram, Facebook, nem cobram pelos seus serviços, mas o Spotify sim, Netflix sim. Eu nem diria que isso teria um impacto inflacionário, né? Caso o Brasil resolva sobretaxar esses serviços, as empresas começariam a cobrar mais por causa disso e talvez aumentasse a inflação. Eu nem acredito, porque são produtos que talvez na cesta, no índice de inflação, pesem muito pouco. Mas estamos falando de um segmento extremamente sensível em termos de opinião pública, né? Em termos eleitorais, inclusive. Olha o barulho que aconteceu por causa do Pix recentemente. Você imagina uma notícia no seguinte sentido: olha, os usuários de Spotify, os usuários de Netflix vão ter os preços majorados porque o governo brasileiro resolveu retaliar o governo americano e impor um imposto maior para essas plataformas. Os preços vão subir. Então isso é uma medida extremamente impopular. E eu acho que se tem uma coisa que o governo Lula não está precisando e está querendo evitar, é mais conflito, é mais medida impopular. Mas vamos aguardar, porque também é um governo tão errático, Inácio, que a gente nunca pode esperar tanta razão assim dessa turma lá de Brasília. De fato. E lembrando que o Brasil exporta muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para o Brasil. Então, se alguém pagaria o preço, seria a nossa indústria, o nosso setor exportador em relação aos Estados Unidos. O peso que faria, a falta que faria das compras americanas é muito maior do que a falta que o Brasil faria para as compras deles, brasileiras deles. Duda. Inácio, também tem um ponto interessante, que é a questão do apelo eleitoral dessa ameaça do Trump, né? Quando ele faz
isso em 2019, ele tinha uma intenção ali que é passar por uma mensagem para o eleitorado dele de que as indústrias vão voltar a crescer nos Estados Unidos. O lema dele é o Make America Great Again, né? Vamos reindustrializar os Estados Unidos. Ele já tentou isso antes e não teve muito sucesso. Várias siderúrgicas nos Estados Unidos já fecharam porque não conseguiam produzir um aço e um alumínio num preço competitivo. É mais barato para eles importar do que produzir localmente. Os americanos são competitivos só no aço e alumínio de alta qualidade, né? Nos demais, não. E aí ele está fazendo essa sinalização para os eleitores dele. Já sai ganhando simplesmente de ameaçar. Não sei se vai conseguir. E eu tenho mais uma pergunta rápida de 2 minutinhos para você, Duda. Você crê que os canais diplomáticos do Brasil são suficientemente prestigiados e bem formados de representantes que tenham como contornar isso de forma discreta, silenciosa, pelos canais diplomáticos, sem entrar com a política de declarações em redes sociais para lá e para cá, sobretudo para cá? A política externa brasileira tem sido altamente ideológica, comandada pelo Lula, e deu enormes bola fora pelo mundo, em Israel, na Ucrânia e na Venezuela. Agora, nesse momento em que o governo Lula está acuado e sabe que o custo de um erro pode ser muito alto para a economia, sendo que a economia está se mostrando como um problemão desse governo, basta o Lula deixar o Itamaraty resolver a coisa sozinho, sem interferência. O Brasil tem gente capacitada e gente competente e esses caminhos diplomáticos para resolver essa questão. É só o Lula não se meter novamente. Ricardo? Olha, eu até acho que capacidade técnica para isso tem. Você tem dentro do corpo diplomático gente capacitada. Agora, é o que o Duda falou, tem que saber se o comando ideológico do governo vai permitir caminhar de maneira pragmática, de maneira técnica, encontrar uma boa saída, ou vai ter interferência política. Se tiver interferência política, a história recente mostra que é desastrosa. Todo momento que o governo Lula, no campo diplomático, atuou de forma política, com a Venezuela, com a guerra entre Israel e Hamas, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em todos esses momentos, na própria eleição americana, as declarações anteriores não foram nada satisfatórias ou nada saudáveis para um bom ambiente. Toda vez que se meteu a fazer política nesse campo, se deu mal. Vamos torcer para que dessa vez, se vier a ocorrer, pense de forma bastante razoável, bastante pragmática.